Olá, sou Giovândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós estamos aqui em mais um Momento Bancário em Debate. E hoje nós vamos falar de assuntos jurídicos. Súmula, o Tribunal Superior do Trabalho teve reunido aí em setembro e fez várias revisões em várias súmulas, né? E a gente vai conversar aqui com Carlos Damarindo, que é secretário de Assuntos Jurídicos aqui do sindicato. Boa noite, Carlão. Boa noite. Carlão, também conhecido como Carlão, né? Funcionário do Itaú Unibanco, aliás, oriundo mesmo do Unibanco, né? Incorporado aí pelo Itaú, que hoje é o secretário de Assuntos Jurídicos, como eu já falei. E o doutor Jefferson Martins de Oliveira, que é advogado do Jurídico Coletivo aqui do sindicato. Boa noite, doutor Jefferson. Obrigada pela presença. Boa noite, Giovândia. A primeira pergunta que eu faço é para o doutor Jefferson. O que é uma súmula? Primeiro entender o que é uma súmula, para depois a gente falar sobre as várias súmulas que dizem que tem reflexo aí na vida dos bancários, que tem interesse aí para os bancários. O que é uma súmula? Uma súmula, na verdade, é um posicionamento que o Tribunal Superior do Trabalho adota depois de reiterados julgamentos no mesmo sentido. Então, o que acontece? A partir do momento que o tribunal começa a se manifestar no mesmo sentido sobre uma determinada situação, e isso é reiterado, chega um determinado momento que ele passa uma orientação para os demais juízes e tribunais regionais, e isso é uma súmula. É mais ou menos ele dizer o seguinte: nesse assunto, se vocês mandarem qualquer processo para cá, eu vou decidir assim. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, embora, claro, como a gente está vendo agora, ele possa mudar de opinião. Mas é mais ou menos isso, sim. Claro, porque os juízes vão mudando, né? Vai incorporando novos desembargadores que vão tendo outras... vão mudando a sua interpretação da lei, né? Ok. Muito bem. Então, a gente já viu que é uma orientação do tribunal, portanto, na ordem ali das decisões, você tem o juiz de primeiro grau, você tem o segundo grau, que são os tribunais regionais, e tem o Tribunal Superior do Trabalho, e portanto, você vai recorrendo, e se essa decisão do tribunal tiver uma súmula que é favorável àquilo que você está pleiteando e você perdeu na primeira instância, você pode recorrer e com grandes chances de ganhar, não é isso? Se a súmula for na mesma, se a sua situação for igual à situação que foi sumulada... Certo. Bom, aí tem... Bom, antes de entrar aqui nessa súmula, que a gente recebeu já há alguns dias uma pergunta de um bancário, ele é do Banco do Brasil, e ele pergunta quais os impactos aqui de uma súmula 124, que a gente vai saber primeiro o que é. Eu primeiro queria perguntar aqui para o Carlão. Carlão, o que é... Os bancários vêm procurar o jurídico individual aqui do sindicato para pleitear o quê? Majoritariamente, qual que é o principal objeto, né, desse pleito? O reconhecimento da 7ª e 8ª hora, né? O maior pleito hoje é a 7ª e 8ª hora. Depois vem a questão das horas extras e as excedentes da própria 7ª e 8ª são onde os bancários nos procuram mais, né, reivindicando esses direitos. Porque hoje tem muita gente chamado falso comissionado, né? Falso comissionado. Acho que quase 60% da categoria, uns 55% da categoria hoje trabalha 8 horas, e na verdade a jornada de trabalho dos bancários é de 6 horas. Essa 7ª e 8ª tem que ser paga como hora extra, né? E eles incorporam como uma gratificação de função, uma comissão, né? Bom, então a gente vai agora conversar sobre essa súmula 124. É a súmula que trata sobre o divisor para o cálculo das horas extras do bancário. O que foi que mudou, doutor Jefferson? Como é que era antes e como é que é agora? E depois você me fala qual que é o impacto na vida mesmo, na prática, na remuneração do trabalhador, no que ele recebe nos processos. O que mudou? Bem, na verdade, o que mudou foi o divisor utilizado para se dividir o salário mensal e chegar no valor da hora, do salário hora, o valor da hora de trabalho. A partir do momento que você tem o valor da hora de trabalho, você pode calcular as horas extras que o trabalhador fez. Portanto, isso tem um impacto na conta, né? A súmula 124, até então, determinava que o valor do divisor do bancário que faz jornada de 6 horas era de 180. O número do divisor de 180. Portanto, você pegava o salário do bancário, dividia por 180 e achava o valor da hora, do salário hora. Hoje, isso mudou. Porque ele considerava o sábado, né? Por isso que era 180. Agora, ele não considera, é de segunda a sexta, e isso caiu para 150.
Na verdade, com o entendimento do TST, o sábado, se houver uma disposição num contrato individual ou num acordo coletivo ou convenção coletiva, considerando o sábado como um repouso semanal remunerado, dia de repouso semanal remunerado, nessa condição, o tribunal entende que o cálculo é feito de forma diferente e o divisor de 180 cai para 150. Por isso que é específico, nesse caso, assim, a categoria bancária é uma das que vai ser beneficiada, nem sei se tem outra, né? Porque a gente tem no nosso acordo coletivo essa questão. Bom, deixa eu perguntar agora assim, aí o bancário fala o seguinte, e na prática, na minha vida, qual é o impacto disso para o comissionado? Qual que é o impacto? Certo. Bem, o primeiro impacto disso é que uma vez que o comissionado tenha reconhecido a 7ª e 8ª hora como sendo hora extra, em mudando o divisor, o salário dele sendo dividido não mais por 180, mas por 150, o valor da sua hora, salário hora, tem um acréscimo de quase 17%. Isso vai impactar em todo o conjunto do cálculo. Inclusive nas horas excedentes, né? Não é só dessa. Se ele for fazer qualquer, por exemplo, porque se ele for fazer uma hora extra, hoje o bancário que está trabalhando for fazer hora extra, esse cálculo já mudou. Inclusive porque está trabalhando na atividade, se ele fizer uma hora além da 8ª, supondo que ele esteja fazendo uma jornada de 8 horas, a 9ª hora, a 10ª hora deve ser calculada com esse acréscimo. Porque mas mesmo quem faz 6 horas também, quem tem uma jornada efetiva no dia a dia aí de 6 horas. Na verdade, assim, com relação à 7ª e 8ª hora, para quem faz 6 horas, é esse acréscimo. Para quem faz 8 horas, supondo que ele não seja um cargo, não tenha uma jornada de 6 horas, que a jornada seja efetivamente de 8 horas, ele seja um cargo de confiança efetivo e a jornada seja 8 horas. Para esse, o acréscimo do valor do salário hora chega perto de 10%, não chega perto de 17%, como o de 6 horas. Sim. Essa pequena diferença. Não, tudo bem. Mas, de qualquer forma, há uma mudança. Inclusive, né? Para quem está em atividade. Inclusive para esses. Que é algo que a gente tem que acompanhar, né, Carlão? Porque, na verdade, hoje a gente ainda não tem o posicionamento dos bancos, se eles vão cumprir ou não vão cumprir. E aí a gente isso é um questionamento que nós vamos ter que fazer para que os bancos passem a cumprir esse entendimento, não é mesmo? Nós já estamos notificando os bancos da mudança, né, para que eles se atentem às novas mudanças, para que não leve o trabalhador ao prejuízo. Bom, a gente espera aí você, né, que está nos ouvindo, bancário e bancária, tem que nos ajudar a controlar isso aí. Isso é recente, né? Vocês viram, foi revisto agora na 2ª semana de setembro e a gente vai ter que fazer um acompanhamento agora e uma cobrança também para que os bancos passem já a implementar isso. Não esperem que as pessoas tenham que reclamar na justiça depois que elas saem, normalmente só faz isso depois que saem, né? Que passem a reclamar esses valores. Falando em reclamar e falando em tempo, o bancário mandou aqui uma pergunta que ele diz o seguinte, né? Ele está falando assim, olha, quando a gente sai de qualquer empresa, né? Ele aqui que é bancário, no caso dele, quando sai do banco ou de qualquer empresa, você tem até 2 anos para entrar com o processo. Senão prescreve, você não pode mais processar a empresa. Para reclamar, só pode reclamar os últimos 5 anos, que é o que está na lei, né? E aí ele fala o seguinte, mas se a pessoa teve uma licença médica nesse período, né? Eu fui demitido, eu tenho até 2 anos, eu posso reclamar os últimos 5. E se eu passei um tempo afastado, né, nesses últimos 5 anos, como é que fica essa minha reclamação? Esse aqui, ele está falando que é licenciado por motivo de saúde. Ele não fala se é acidente de trabalho ou se foi uma doença comum, né? Se teve também, provavelmente não é isso, porque ele não cita aqui, né? Mas ele também tem o motivo da aposentadoria por invalidez, né? Então ele está falando o seguinte, ele teve afastado por motivo de saúde. Como é que fica esse cálculo, né, esse período? Conta, não conta, interrompe a prescrição, enfim. Na verdade, essa é uma questão que, infelizmente, o TST ainda não modernizou seu entendimento, não atualizou, né? De acordo com a orientação jurisprudencial do próprio TST, o afastamento, em o período em que fica suspenso o contrato de trabalho, não suspende a prescrição. Não é um entendimento que nós temos, nós entendemos que a partir do momento que o contrato de trabalho do trabalhador é suspenso, né, também a prescrição é suspensa, até por disposição do Código Civil, artigo 199, que trata da interrupção da prescrição quando há uma condição suspensiva, que me parece o caso. Em sendo assim, somente contaria os 5 anos a partir do momento do afastamento e não a partir do momento do ajuizamento da ação.
Então, a partir do momento do afastamento dele, que foi há 7 anos atrás, me parece, pelo exemplo que foi dito, é que eu poderia retroagir os 5 anos. Existem decisões nesse sentido em alguns tribunais regionais, mas o TST, eu volto a dizer, ele não tem esse entendimento. Ele entende, na verdade, que não suspende a prescrição. Bom, isso é algo também que a gente tem que, mesmo assim, o ideal é que você reclame para que você construa uma jurisprudência e um entendimento diferente, né, tanto entre os juízes quanto nos tribunais, né? Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para falar de outras súmulas. Por exemplo, a do sobreaviso, da ultratividade, da licença maternidade para os funcionários com contrato de trabalho temporário e outras súmulas. Em 2012, os bancários têm um motivo a mais para se orgulhar. A Convenção Coletiva de Trabalho completa 20 anos, com importantes conquistas para a categoria, como participação nos lucros e resultados, vale-refeição e vale-alimentação com a 13ª sexta, jornada de trabalho de 6 horas, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche e instrumento de prevenção e combate ao assédio moral. Vale lembrar que esta é a única categoria de trabalhadores que possui uma campanha nacional unificada. O que não podemos esquecer é que tudo isso foi conquistado através de luta, organização e poder de mobilização, fatores que credenciam este sindicato de bancários como o maior da América Latina. No mês de outubro foi assinado o Acordo Coletivo de Trabalho, encerrando a Campanha Nacional dos Bancários 2012, onde foram conquistados, além de salários e PLR maior, avanços em saúde, segurança e igualdade de oportunidades. Para garantir e ampliar as conquistas, não existe segredo. É preciso da sua participação, pois essa luta é de todos. Campanha Nacional dos Bancários 2012. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região. Estamos de volta no Momento Bancário em Debate, falando de assuntos jurídicos, em especial das súmulas e da revisão que o Tribunal Superior do Trabalho fez em algumas súmulas. A gente falou aqui no primeiro bloco da súmula 124, que trata do divisor para o cálculo das horas extras dos bancários, né, que mudou de 180 para 150, e que na prática tem um impacto nesse cálculo, ou seja, o bancário vai ter um valor maior no seu, enfim, nas horas extras que ele tem que receber, elas vão acabar sendo pagas com um valor maior porque o divisor é, nesse caso, menor. Bom, aí tem uma outra súmula que ela fala da remuneração de trabalhadores em sobreaviso, que também impacta na vida dos bancários. Qual foi a revisão, doutor Jefferson, nessa súmula? E depois eu vou perguntar para o Carlão onde é que a gente encontra bancários. Tem bancários de sobreaviso na nossa categoria? Normalmente, em que setores que eles estão? Né? Começando aqui pelo doutor Jefferson. O que é essa súmula? Qual foi a mudança que ela sofreu? Na verdade, o sobreaviso é o período em que o trabalhador está à disposição da empresa, embora não esteja efetivamente trabalhando. Ele não está no local de trabalho. Ele também não pode viajar normalmente, né? Ou se ele está viajando, ele tem que interromper a viagem. Na verdade, o Tribunal Superior do Trabalho tinha um entendimento anteriormente de que era necessário que o trabalhador tivesse o seu direito de locomoção, a sua locomoção prejudicada. Ele não poderia se locomover e necessariamente teria que ficar dentro de sua residência aguardando o chamado, a ordem para trabalhar. Hoje, com a mudança do artigo 6º da CLT, que incluiu os meios telemáticos, e aí vai e-mail, vai mensagem, então vai como forma de ordem, forma de você trabalhar através disso, né, de forma remota, não há mais a necessidade, segundo o entendimento do próprio TST, para que você permaneça na sua residência. Na verdade, hoje está tudo muito moderno, né? Tudo muito rápido, né? Você, por celular, você está trabalhando, né? E é extremamente... Às vezes você está almoçando, alguém está te ligando do trabalho e você está para o seu almoço para atender, para fazer... Você fica lá trabalhando, né? Você faz muita coisa pela internet, você faz muita coisa pelo celular, né? E isso acaba também sobrecarregando as pessoas, né, nessa estafa, no estresse, né? E aí houve essa mudança para adequar também a essa modernização. Só é importante esclarecer que não se trata
daquele contato que a empresa faz com você eventualmente fora do seu horário de trabalho. Você tem que estar numa escala de plantão ou algo equivalente a isso, né, de sobreaviso, aguardando o acionamento por parte da empresa, que pode ser por celular, a primeira coisa que vale. Sim. Mas caso você não tenha nenhuma obrigatoriedade para estar de sobreaviso, eventualmente foi acessado, não seria o caso. Você teria hora extra por ter trabalhado fora do seu horário, mas não receberia Não o sobreaviso. Então, quem na nossa categoria, Carlão, onde é que a gente encontra pessoas que têm o sobreaviso na nossa categoria? Olha, normalmente é o pessoal que trabalha na TI, né? Nos parques tecnológicos dos bancos, né? Os analistas, eles ficam à disposição do banco praticamente a qualquer momento, né? Se estão na casa deles, vem um comunicado, ó, deu um problema no sistema. Ele já sabe que naquele final de semana, sei lá, naquela noite, ele estará de sobreaviso, ele poderá ser chamado. Tivemos Não até é uma coisa eventual, tivemos até um caso inusitado, né? Que um bancário estava em lua de mel, foi chamado. Mas ele trabalha nessa área. Trabalha na área de TI. E ele na lua de mel não conseguiu foi chamado, a folga né? nem na lua de mel. Mas e o banco precisava do serviço dele, era um especialista e acabou sendo convocado a resolver. Agora, é lógico que tem a questão remota, ele poderia fazer isso à distância, ele não precisaria estar voltando... Mas está trabalhando do mesmo jeito, mas né? ele tem um equipamento que ele possa operar o sistema. Muito bem. Tem uma outra revisão aqui que fala da ultratividade dos acordos. Explica um pouquinho isso, doutor Jefferson, porque a gente sempre defendeu a ultratividade dos acordos, né, o movimento sindical. Você tem uma convenção coletiva que vai, no nosso caso, a nossa database é 1º de setembro, então, em tese, você venceu, né, aqueles direitos lá estão vencidos. E a gente entende que eles estão valendo até que você faça um novo acordo. Mas não era esse o entendimento da lei. O que mudou aqui nessa questão da ultratividade, nessa súmula? O TST passou a entender que quando você termina uma database, aquelas condições que já existiam na sua convenção, incorporar no contrato individual de trabalho daqueles trabalhadores representados por aquela convenção. Portanto, só poderiam ser alterados por uma nova convenção coletiva. Anteriormente não era assim. Cada que terminava a database tinha que ir lá e lutar para manter as cláusulas que existiam, as condições mais benéficas, inclusive históricas, você tinha que ir lá e lutar de novo. Agora não, até que venha uma nova convenção dizendo o contrário, aquelas cláusulas ficam incorporadas ao contrato individual de trabalho. Isso é a ultratividade, ou seja, colocar os efeitos da cláusula para além do período de vigência da convenção. Isso é interessante, a gente sempre defendeu isso, né? Que valesse mesmo até você fazer uma nova convenção. Bom, e o direito à licença maternidade de funcionários com contrato de trabalho temporário? As pessoas que tinham um contrato de trabalho temporário não tinham direito à licença maternidade? O entendimento do judiciário anteriormente era que o contrato de trabalho é temporário e o exemplo maior disso é o contrato de experiência, né, que tem um momento em que começa e um momento que termina, não daria direito à estabilidade para a empregada gestante, uma vez que ela saberia quando termina o seu contrato e o fato de estar grávida não lhe garantiria a continuidade do contrato. Esse entendimento, já com essa alteração, ficou claro, no sentido que mesmo no caso de contrato por experiência ou que tenha termo final, que tenha data para terminar, mesmo nesses casos, a estabilidade está garantida, tanto para a gestante quanto para o afastado por doença, né? Do retorno. Interessante, é uma boa mudança, né, Carlão? Acho que mudou bastante, melhorou. Acho que será que o TST ficou mais progressista? Garantia de estabilidade por 1 ano de empregados que retornam de afastamento. Isso aqui teve mudança nessa? O que mudou aqui? Aí também se refere a contratos temporários, né? Aqui também é contrato temporário? A mesma coisa. A estabilidade do artigo 118, aquela de que você fica afastado, recebe o benefício, quando retorna tem 12 meses de estabilidade. Mas quando você estava no contrato de experiência ou contrato que tinha prazo para terminar, isso não valia. Havia discussão de que não valia, né? Isso aqui é para acidente de trabalho, ou não? Sim, doença profissional. Sim, hoje, por exemplo, a pessoa teve o B91, que é um acidente de trabalho, ela retorna, o bancário retorna, ele tem garantido na lei o 1 ano. Nesse caso aqui, quem tinha o contrato temporário não tinha. O contrato de trabalho temporário não tinha, ou tinha discussão se ele tinha, né? Exatamente. Agora está se pacificando que ele também tem. Exatamente. Se é acidente de trabalho, ele também tem. Nada mais justo, né? Porque, afinal de contas, se ele tem... se é acidente de trabalho, foi o trabalho, o ambiente que provocou aquele adoecimento, né? Ele não pode ficar sendo responsabilizado por isso, né? O trabalhador, né? O cidadão não pode ser prejudicado aí
duplamente, né? Bom, e o que é esse aviso prévio proporcional? O que é a mudança? É aquela, não é? Essa mudança foi feita novamente, né? Teve alguma outra alteração recente? Não, é a pacificação de algo que os juízes já vinham decidindo com bastante frequência. Quando houve a mudança quando surgiu a lei que regulamentou o aviso prévio proporcional, já previsto no artigo 7º da Constituição, mas não regulamentado, quando regulamentou, houve aquela discussão de que não, isso retroage, então eu vou pedir, quem saiu há 2 anos já pode retroagir, pode pedir de novo aviso prévio, recálculo. Não, hoje está pacificado. Isso só vale depois do início de vigência da lei. Antes, não vale. Porque havia uma discussão, quando veio a lei, havia uma discussão se, eu lembro, se ia retroagir, né? Isso é realmente... agora está pacificada, a mudança é que está pacificado que não... Só vale a partir da mudança da lei. Que nós fizemos uma negociação, inclusive antes, nós fizemos uma negociação, nossa convenção coletiva de trabalho, né, Carlão? Nós temos uma cláusula que, inclusive, é melhor do que a lei. Né? Ah, com certeza. Essa cláusula vem garante... até uma forma também, né, do trabalhador que esteja saindo da empresa, o reconhecimento, às vezes, pelo tempo de casa que ele teve. E o encarecimento da demissão, para que também exato. A demissão não seja uma coisa tão fácil que as empresas queiram fazer. Correto. Essas demissões. Essa cláusula surgiu, aliás, numa época muito difícil, né, que tinha muita demissão, na década de 90. Foi quando foi negociada exatamente para encarecer a demissão, para que os bancos não fizessem, né, tanto desligamento, não ficasse barato fazer desligamento. Foi uma forma de lutar e de combater aquelas demissões que tinha tão fortemente naquele período, que infelizmente ainda continuam, né, menos, diria, numa proporção menor do que na década de 90, porque o Brasil tinha um alto índice de desempregados, né? Bom, nós estamos chegando aqui ao final do nosso Momento Bancário em Debate, falando sobre questões jurídicas. Espero que tenha sido esclarecedor. E a gente tem muita coisa do jurídico para falar, né? Mas a gente vai precisar de outros momentos bancários para conversar sobre, tirar as dúvidas, conversar sobre essas questões. Por enquanto, a gente vai encerrando aqui nosso Momento Bancário, agradecendo a presença do Carlos Damarindo, e do Dr. Jefferson. Obrigado pela presença de vocês. Boa noite. A gente agradece, Juvândia, os bancários, e até porque a gente também vai desenvolver uma ferramenta agora no site do sindicato sobre as dúvidas, né, das questões jurídicas, né, muito bom. Então, logo a gente vai ter uma ferramenta boa para os trabalhadores terem mais informações, né, sobre os seus direitos. Legal, perfeito, parabéns. Bom, nós vamos encerrando aqui com o curta, e o curta de hoje é Nenhuma Recordação, de Ricardo Targino. Até o próximo Momento Bancário em Debate. Mulata bossa nova caiu no raligal e só dela na passarela a mulata está cheia de fluflu, esnobando as louras e as morenas. Esta história de gostar de alguém já é mania que as pessoas têm. E o incêndio queimou tudo. Sexta-feira Santa queimou todos os meus trabalhos, minhas marionetes. E eu fiquei sem passado. Fiquei sem nenhuma recordação. Aí eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo não.